Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, paz seja com todos, amém? Sejam todos muito bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal, Partilhando o Pão, amém? Estamos aqui, meus queridos, para partilhar com vocês o alimento que o Senhor ele tem colocado na nossa mesa, amém? Vamos aí já passar para a palavra. Nós vamos ali hoje na palavra de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 8, né? Vamos ler aí, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Amém, meus irmãos? Aí eu vou ali no versículo 19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém? Amém. Amém, meu Deus. Quer falar? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem no horário que vai assistir esse vídeo. Nós aqui, em Filipenses capítulo 4, verso 6, ele disse: não se preocupe, porque tudo Deus fará. Se nós cremos em Deus, nós temos a nossa vida nas mãos de Deus. Então nós colocamos nossa vida, nossa petição nas mãos de Deus. Quando nós fazemos isso, Deus passa a cuidar de nossas vidas. Então, irmão, não deixa que nada venha nos desviar você do caminho de Deus, daquilo que você acredita. Você crê em Deus, você tem fé. E hoje, como Jesus disse a palavra, crê e tenha fé, para que você possa alcançar ali aquilo que Deus preparou para você. Se tem fé, como Abraão teve fé, Deus falou, ordenou a ele não duvidou, simplesmente tomou a decisão e foi fazer aquilo que Deus falou com ele. E assim é a nossa vida, irmão, diante de Deus. Se Deus fala algo, mostra você dentro da palavra que você tem que seguir um caminho e você não duvidar, você vai vencer. Mas aí vai acontecer, então, você vai ter que passar por alguns caminhos estreitos, você vai ser ensinado, você vai ser modulado, Deus vai preparar você para receber aquilo que tem preparado para você. Deus não dá algo para alguém se a pessoa não estiver preparada. Ali, o exército não manda uma pessoa para lutar numa guerra sem preparo espiritual, sem estar preparado. Assim, Deus prepara nós primeiro, para que nós venha entender, venha saber como ali resolver qualquer situação, para nós não se perder no meio do caminho. Ele prepara primeiro. Quando ele prepara primeiro, ali você estiver preparado, você estiver forte, você estiver preparado, aí Deus vai colocar algo nas tuas mãos, para você cuidar. É como a palavra, como Deus coloca em nosso coração, se nós não cuidamos, ela morre, ela desaparece em nossa vida. E assim é qualquer algo que Deus espiritual, coisa espiritual, sem cuidar. Se nós não cuidar, ela desaparece, ela morre em nossas vidas. É como aqui no verso 6, não se preocupe com nada, mas em todas as orações, peça a Deus. Peraí que saiu fora da palavra. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações, peça a Deus que você precisa e ore sempre com coração agradecido. Então essa é o que Deus quer que você faça. Peça a Deus, ore a Deus, sempre com o coração agradecido, agradecendo tudo que você está tendo.
mesmo em situações difíceis que você está, coisa que às vezes você fala assim, poxa, vai estar dando tudo ruim. Irmão, tudo coopera para o benefício daqueles que Deus ou ama. Que ama a Deus. Que ama a Deus. Então, se você serve a Deus, se você é uma pessoa que está ali todos os dias, obedecendo, sendo sincero, sendo obediente a Deus, não existe coisa difícil. Pode até parecer que aquilo é uma coisa ruim, mas tudo é para abençoar a sua vida. Abraão, quando saiu da terra dele, foi parar no Egito. E ali ele falou assim, quando ali os egípcios olharam, né, a esposa dele, Sara, era muito bonita, linda, né, chamava atenção, porque ela era bonita demais. Ali os egípcios vão olhar e vão querer, então, tá aqui isso. Ele falou assim, então fala que ela é minha irmã. Então, ali eles iam olhar e para que ele não morresse, né, então fala que é minha irmã. Então ele foi, ali Jesus chamou ali a esposa de Abraão, ali para apresentar diante do rei, e o rei ficou com ela e se casou com ela. Mas, se você for ver o outro lado da história, ali foi um propósito de Deus. Amém? Então, irmão, não deixa que nada aconteça na sua vida. Às vezes você está olhando, parece ter uma coisa difícil, ruim, né? Parece ser ruim, mas não, irmão. Aquilo é para te abençoar. Então Deus faz o trabalho dele, não é como nós queremos, né? Mas é da forma de Deus. Da forma de Deus acontece, da nossa forma não acontece. Por quê, irmão? Porque nós olhamos para os nossos olhos carnal. Quando nós olhamos para os nossos olhos carnal, nós vemos coisa que parece difícil, parece assim ruim, mas não, irmão, é coisa boa. Ele fala aqui no verso 7, é a paz de Deus que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Então, irmão, não tenha medo. A palavra de Deus é essa. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, que Deus mostra aqui para nós que Deus foi Ele que começou a obra na nossa vida. Está ali no Filipenses capítulo 1, verso 6, fala, aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar a obra na sua vida, na minha vida. Mas para isso, nós temos que deixar a ansiedade, sabe? Deixar de ser ansiosos, deixar o nosso coração ser tomado pelas preocupações desse mundo. Aí você fala, meu irmão, mas você não sabe da minha vida. Exatamente, eu não sei da sua vida, você não sabe da nossa vida, minha querida, meu irmão amado, mas Deus, Ele conhece todos nós, cada um de nós. Foi Deus que nos criou. Ele sabe as nossas necessidades, Ele sabe aquilo que nós precisamos e Ele sabe aquilo que Ele tem que preparar para nós. Nem tudo Deus vai fazer, nem tudo Deus vai entregar de uma beijada para nós, né? Tem um processo para todas as coisas, tem ali um caminho árduo, muitas vezes, para que nós venhamos alcançar, né, o propósito de Deus, para que nós venhamos alcançar as bênçãos de Deus. Mas por quê, meu irmão? Porque Deus, Ele começou a fazer a obra na nossa vida, Ele quer terminar essa obra. Terminar a obra como? Meu irmão, Ele quer que nós cheguemos à salvação, que nós venhamos conquistar o nosso maior prêmio, a nossa maior vitória, que é a salvação. Quando Jesus voltar, do que adianta, minha irmã, meu irmão, você ter uma bela casa, um belo carro, você ter tudo de comida dentro do seu celeiro, do bom e do melhor, mas Jesus volta e você vai ficar. O que adianta? Qual foi o ganho nosso se isso acontecer? Se Deus, o nosso Pai eterno, como que nós podemos chamar Ele de Pai se Ele deixar que isso venha acontecer nas nossas vidas? Não, meu irmão, não, minha irmã. Meus queridos, nós precisamos lançar aos pés do Senhor a nossa ansiedade. Nós devemos deixar, meus queridos, o desejo da nossa carne, sabe, de ter as coisas desse mundo. É pecado? Claro que não.
né? Em momento algum nós falamos que é pecado, ou Deus deixa falar que é pecado. O pecado é deixar que as coisas dessa terra, desse plano aqui de vida, domine o nosso ser, a nossa carne. É deixar que tudo que está ao nosso redor nos leve a ser derrotados. Meu irmão, minha irmã, quando você entregou a sua vida para Jesus, você sonhou em ser arrebatado, você sonha ainda em ser arrebatado, em chegar lá na glória, para estar ali junto com todos os irmãos, louvando, adorando o santo nome do Senhor? É isso que você sonha? É isso que nós devemos sonhar. Nós devemos sonhar com essas coisas. Sim, nós podemos sonhar aqui na terra em ter uma casa boa, uma casa bonita, um carro. Claro que devemos. Nós podemos ter? Podemos sim, desde que isso não reine no nosso coração no lugar de Jesus. Né? O reino aqui tem que ser dele. A glória da nossa vida tem que ser para Jesus. Por isso que ele fala que é a paz de Deus que excede todo entendimento. Que ninguém entende a paz que Deus dá. A paz de Deus, meu irmão, é quando você está ali passando um perrengue, uma luta, né, amor? Uma luta assim, que você fala assim, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Vamos entrar na presença de Deus. Eu falo pro meu marido, vamos orar. Vamos orar, né, amor? Vamos ler a palavra? Deus fala para nós o que é para nós fazer. E ali, meu irmão, ali, aquela preocupação excessiva, aquele medo, né, amor? Aquele medo daquele problema que nós estamos passando, você vai assim, puxa, né? Calma, né? Calma, não tem nada demais, né, meus irmãos? Não há nada demais. Hoje ainda nós fazemos o devocional, fazemos pela manhã o devocional, e Deus falou tremendamente, deu a palavra para o meu esposo, e nós ali falamos, lembramos muitas palavras, tudo o Espírito Santo vai falando, vai mostrando. E quando nós se ajoelhamos, né, para orar, depois do devocional nós vamos orar, e ali o Senhor, ele me mostrava assim, o Espírito Santo falou assim, olha, filho, olha para Davi. Davi foi um rapaz, era um rapaz que ninguém dava nada, né? Ele era um pastorzinho de ovelha, só tinha ele para cuidar das ovelhas do pai. Davi era ninguém, era um nada. Aos olhos dos irmãos, quem era Davi? Davi era o irmão caçula, aquele ali, deixa ele lá, tá pastoreando as ovelhas, vai cuidar das ovelhas do pai. Ele era humilhado até com os irmãos. O pai dele não via nada, né? E chegou o dia que Golias foi contra o exército de Esaú, o rei, contra o exército. Ele não foi lá para lutar com o homem, ele foi lá para destruir o exército inteiro do rei Esaú, né, amor? Deus mostrou, olha, eu ajoelhei para orar, eu falei, Senhor, não fala muito tempo, né? Não aguento ficar muito tempo de joelho, mas glória a Deus, vai falando. E ali o Espírito Santo falou assim, olha Esaú. E eu comecei a passar para o meu esposo. Esaú, o rei, guerreiro, rei forte, estava morrendo de medo, os joelhos dele estavam batendo de medo. O exército inteiro estava morrendo de medo de Golias. Por quê? Porque eles conheciam a Deus, conheciam sim, verdadeiramente a Deus? Eles não confiavam, eles não colocavam Deus adiante deles quando eles iam fazer algo. E ali chegou Davi, o pastorzinho, que ali mesmo foi xingado pelo irmão mais velho. O irmão desdenhou dele, mandou ele embora, falou o que ele estava fazendo ali, por que ele foi ali, né? E aí o Espírito Santo falou assim, o que Davi tinha? E Deus mostrou a nossa situação. Ele falou assim, vocês não podem olhar para o que vocês têm. Se você for olhar, meu irmão, minha irmã, presta atenção, olha o que o Espírito Santo mostrou. Se você olhar para o que vocês têm, vocês vão correr de medo. Vocês vão ficar apavorados. Davi tinha o quê? Davi tinha uma funda
Ele não tinha espada, ele não tinha armadura, ele não tinha escudo, não. Ele não tinha porte físico preparado para ser guerreiro, para ser soldado. Ele não tinha. Mas Davi tinha uma funda e ele baixou lá no chão e pegou assim pedra. Pedrinha. Foi pedra, tijolo, irmão, foi pedrinha. Assim relata a palavra do Senhor, não é, amor? Com certeza. E ali o Espírito Santo mostrou, mas Davi tinha duas coisas, que nem Esaú, nem o exército dele tinha. Eu falei o quê? Primeiro ele tinha Deus. A confiança dele não estava nas armas, não estava na força do braço. A confiança dele estava na força do Senhor dos Exércitos, que é quem, meus irmãos? Jesus. Jesus. A nossa força é Jesus. E a segunda coisa que Davi tinha, meus queridos, fé. Ele foi lutar contra aquele filisteu, aquele gigante, chamado Golias, mas ele não foi na força dele, ele não foi com as armas dele. Ele foi na força do Senhor, dos exércitos, que era Jesus. Deus, como queira você chamar, meu querido, Deus, Jesus, um só, né? E ele foi com fé que Deus ia dar a cabeça daquele gigante para ele, aquele espiritual. Então, assim, Davi, ele não confiava nele, ele não confiou no exército. Não, meus irmãos, né? Meus irmãos são fortes, são soldados, aí guerreiros, estão tudo lá. Não, ele confiou em Deus. E quando ele viu todos com medo, ele olhou para Esaú, para o rei, e falou assim: eu vou lá lutar. O gigante estava lá não sei quanto tempo ali gritando que alguém viesse lutar com ele. E ninguém ia, estava todo mundo apavorado. Meu irmão, minha irmã, não se apavora. Não se apavora quando aparecer um gigante na sua frente. Irmã, mas você não sabe a enfermidade que eu estou passando. De fato, eu não. Eu não sei nada, minha irmã. Eu não sei nada. Eu não vejo a não ser o celular aqui na minha frente e sei que ele está gravando esse vídeo que está chegando hoje até você, minha irmã. Então, assim, não importa o tamanho do problema, não importa a sua situação, meu irmão, não importa as barreiras, não importa o que está à sua frente. Vá contra essa situação, vá contra essa enfermidade, meu irmão, vá contra essa porta que está fechada, que o irmão precisa que se abra, mas não vai na sua força, não vá na sua sabedoria. Mas eu sou estudado, mas eu tenho sabedoria. Vá na força de Deus, no poder de Deus. Ore, entregue as suas vidas completamente na mão de Deus, como Davi fez, meu irmão, minha irmã. Olha para Davi, um rapazinho novo, ainda, bonito, sim, novo, bonito, mas ele não tinha porte físico ainda para ser soldado, para ser guerreiro. E ele não precisou disso. Ele não precisou disso, e ele venceu Golias. Por quê? Porque ele falou para Golias assim: olha, você vem contra mim com espada, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje ainda o Senhor me dará a sua cabeça. E assim Deus foi, segundo a palavra. Outra coisa que Deus mostrou para nós essa semana também, minha irmã, meu irmão, palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Se nós usarmos a palavra de Deus corretamente, a palavra de Deus é viva e eficaz, não é? Então, aquilo que eu falar dentro da palavra do Senhor vai acontecer. Então, meu irmão, vamos aí, juntos falar assim: em nome de Jesus, essa porta, ela vai se abrir. Ela vai se abrir. Minha irmã, em nome de Jesus, esse gigante que se levantou contra você, seja como uma enfermidade, seja como uma traição, eu não sei, minha irmã, eu não sei, eu estou falando aquilo que o Espírito Santo tem na minha cabeça, nem no meu coração. Aquele gigante que está ali, meu irmão, né, que você fala assim: nossa, minha irmã, não tem nada, nossa, hoje eu tenho um pouquinho de arroz, um pouquinho de polenta. Fala assim: o Senhor vai multiplicar, o Senhor
já entrou com a providência, e o Senhor vai enviar um anjo aqui para mandar provisão para a nossa mesa. Amém? Os nossos corações, os nossos pensamentos têm que estar onde? Tem que estar em Cristo Jesus. Tem que estar em Cristo Jesus para que Ele venha operar na nossa vida. Aquele exército inteiro, preparado, guerreiros, soldados forjados, bem formados ali, eles treinaram para ser lutadores, para serem guerreiros, mas eles não tinham a fé que Davi tinha. Pastorzinho de ovelha. E aí, depois de tudo, eu falei pro meu marido, olha que o Espírito Santo está mostrando, tá vendo? Aqueles irmãos que não davam nada para o pastorzinho de ovelha, o pai deles, Deus fez com que eles se curvassem perante o ex-pastorzinho de ovelha, que virou o rei deles, que reinou até mesmo sobre o pai, sobre a mãe, sobre os irmãos. Então, meu irmão, não olha para a sua situação, não olha, como eu disse já em vários vídeos, não olha as circunstâncias ao seu redor. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, porque é de lá que vem a nossa vitória. Davi, ele não olhou para o tamanho do gigante, ele não olhou que ele não tinha condição de segurar um escudo, uma espada, de pôr uma farda lá, como é que fala? Uma roupa de soldado, né? Porque ele não tinha porte físico para aquilo, mas ele olhou o poder de Deus que tinha nele, ele teve fé. A palavra de Deus ali, meu irmão, fala para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. Davi teve fé, e pela fé dele ele agradou a Deus, e por isso Deus cortou a cabeça do Golias, deu força para ele pegar a própria espada do gigante, depois de derrotar o gigante com uma pedra na fonte. Deus deu força para Davi pegar a espada dele e cortar a cabeça dele. E assim Deus vai fazer na sua vida. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Amém, meus queridos? Tomem posse dessa palavra. Recebam aí. Não a irmã Lívia, irmão José. Receba a palavra que o Senhor está mandando para vocês nesta manhã. Dentro da sua necessidade, Deus está dando a palavra para que vocês tenham vitória nenhuma. Como a minha esposa está dizendo ali, né? Quando ali Davi atirou aquela pedra, Deus direcionou aonde havia o quê? Uma brecha. Aonde ia acertar, ia derrubar os Golias. Então, Deus vai direcionar a sua vida. Aonde haverá uma brecha, e Deus vai direcionar para você entrar e você conquistar. Ter vitória sobre esse inimigo que se levantou contra a sua vida. Glória a Deus. Tenha fé. Crê. Tenha fé, irmão. E Jesus, a porta se abrirá. Aqui Deus fala aqui, ó. Ponha em prática o que você receberá. Aprenda. Vocês receberam. E vocês receberam. E aprender de mim, tanto com as minhas palavras, como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Amém? Amém? Glória a Deus. Olha o complemento aí da nossa palavra. A palavra de Deus que Deus mandou para você. Recebe, minha irmã. Recebe, meu irmão. Recebe essa palavra. Veio aí de encontro à sua necessidade, à nossa necessidade hoje. Deus nos deu essa palavra e falou para nós mandar essa palavra para vocês. Recebe. Compartilhar. Recebe aí. Amém? Deus seja fiel. Deus é fiel e Deus, Ele já deu vitória. Amém? Meus amados, até aqui o Senhor, Ele falou conosco. Eu vou pedir para vocês porque é palavra de Deus. Amém? Não para vocês compartilhar nós, mas compartilha a palavra. Essa bênção que vocês receberam hoje na vida de vocês. Compartilha com mais vidas. Amém? Compartilha, deixa o seu gostei para nós, né? Assina, clica ali no sininho das notificações para que vocês recebam toda semana, né, essa palavra. E se inscrevam, meu irmão, minha irmã, se inscreva no nosso canal, né? Não para receber nós na sua casa, mas para receber a presença de Deus toda semana na vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe e guarde a vida de vocês, que essa porta se abra, que esse gigante, eu creio, minha irmã, eu creio, em nome de Jesus, já caiu por terra.
Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.